Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para o nosso devocional de hoje em Mateus capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, hão de vos medir. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse versículo é célebre, porque as pessoas usam muito esse versículo para ocultar os seus erros, as suas falhas. As pessoas às vezes pegam esse jargão de dizer que nós não podemos julgar as pessoas, que eu não posso julgar, que você não pode julgar, que ninguém pode julgar. E esconde atrás disso uma interpretação como querem. Eu quero lembrar que Jesus aqui ele estava ensinando como que nós viveríamos a vida cristã, como que nós seríamos igreja, a partir do momento em que a igreja existisse, que a igreja se formasse. Jesus ele está falando de convívio, como conviveríamos com as pessoas. E às vezes nós pensamos diferente. Se você observar a palavra, ele fala assim, não julgueis para que não sejas julgado. Quando se para nesse versículo, a ideia que se tem, se nós pararmos só por aqui, a ideia que se tem do texto é que nós não podemos julgar ninguém ou nada, porque Deus vai nos julgar. Que Deus vai nos julgar, isso é uma realidade. Isso não depende desse versículo para nós saber que nós vamos passar pelo crivo de Deus. O que nós não podemos esquecer também é que nós estamos nesse tempo vivendo debaixo da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos nos convertido. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos igreja. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui falando com você agora. Se não fosse a graça de Deus, talvez você não estivesse me ouvindo agora. Não sei quem é você que está me ouvindo, nem quantas pessoas estão ouvindo. Mas eu quero falar para você que o que a Bíblia quis dizer é que quando nós julgamos as pessoas, nós nos colocamos ou nós queremos dizer que nós estamos num momento ou num estágio mais excelente do que essas pessoas. Nós abrimos vazão para que as pessoas também nos julguem. E Jesus ele fala de uma palavra que era muito comum ele usar contra os fariseus, chamado hipocrisia. Às vezes nós atraímos para nós, quando julgamos alguém, não é nem o juízo de Deus. Nós atraímos para nós é o juízo humano. Nós seremos criticados porque nós não estamos comportando de acordo com aquilo que nós estamos falando. Era o grande defeito dos fariseus da época. E ele não queria uma igreja que tivesse o mesmo comportamento dos fariseus. Os fariseus falavam muito e faziam pouco. Os fariseus julgavam demais, condenavam demais, mas eles mesmos não viviam aquilo que pregavam. É muito comum as pessoas usar essa palavra hipocrisia, legalismo, as pessoas que tentam viver uma fé mais no estilo conservador. Porque como que eu vou ser conservador se eu não achar que certas atitudes da vida são pecaminosas ou são pecados? Agora nós precisamos ter a visão de nós mesmos. O que Jesus queria primeiro era que nós olhássemos para dentro de nós, para que nós observássemos, na verdade, quem somos. Porque às vezes nós somos tão preocupados em observar a vida dos outros que nós esquecemos de nós mesmos. A Bíblia fala assim, como tu praticas aquilo que tu condenas? Como que você vai dizer para alguém, você não deve beber se você bebe? Como você vai dizer para alguém, não prostitui se você prostitui? Como que você vai dizer a alguém que alguém não possa fazer uma coisa e você, às escondidas, pratica tudo isso? Jesus falou, isso é hipocrisia. Nós querer fazer com as pessoas ou cobrar das pessoas aquilo que nem nós conseguimos viver. Vocês lembram que isso aconteceu num embate ou num impasse que teve Pedro e Paulo? Pedro estava sendo
uma igreja já era gentil, ele já estava vivendo como gentios, porque ele já não estava debaixo do jugo da lei mosaica, porque agora ele não era mais considerado, ele não estava mais debaixo das promessas do judaísmo, mas mais da promessa da igreja. E ele queria cobrar dos gentios que eles fossem circuncidados. Porque chegam os judaizantes por ali e ele se preocupou como aqueles judaizantes iam julgar a sua conduta, porque ele estava enturmado com pessoas comuns. Paulo resistiu-lhe no rosto e disse: olha, como tu exiges que os gentios vivam como judeus, se tu mesmo, sendo judeu, vive como gentio? Pedro não estava errado. Ele estava livre do jugo. Ele estava vivendo a graça, ele estava vivendo a igreja, o momento da igreja. O problema de Pedro foi a sua hipocrisia. O problema de Pedro foi que ele tentou ser alguma coisa para agradar os olhos de alguém e ele começou a condenar as pessoas que também estavam certas como ele, que estavam debaixo da graça de Deus e que eram igreja de Jesus. Às vezes, o nosso problema é que nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Acho que o centro do assunto aqui é esse. Existe um texto que fala assim, julgai pela reta justiça. É impossível nós não julgarmos situações, coisas, palavras, atitudes e até pessoas. É impossível. Ninguém vai viver nesse mundo sem julgar alguém. De uma forma ou de outra, nós estamos julgando atitudes. Ou nossas ou dos outros, nós estaremos julgando sempre. Agora, o conselho de Jesus é que nós façamos isso segundo a reta justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a demonstração da justiça de Deus ao mundo. Então, se nós precisamos analisar a conduta, analisar palavras, analisar atitudes, nós temos que fazer isso à luz da palavra de Deus. Eu digo isso porque seria impossível dirigir uma igreja, seria impossível discipular pessoas, seria impossível formar uma liderança se nós não fizéssemos um certo juízo cuidadoso, zeloso, amoroso das coisas que estão ao nosso redor. Nós teríamos que aceitar o pecado. E tudo que Satanás quer é que nós venhamos aceitar o pecado em todas as suas formas, escondido atrás de uma falsa prática de amor. Porque a Bíblia diz que Deus nos repreende porque Ele nos ama. Filho que não sofre repreensão é porque não é filho, é porque é bastardo, é porque não tem pai. Se Deus nos corrige, nós sabemos que o próprio funcionamento da igreja, ele seria um funcionamento que traria correção. Alguns chamam isso de julgar os outros, de juízo, mas na verdade não é. Na verdade, é a organização de como a igreja existiria e funcionaria. Mas eu quero te chamar a atenção de uma coisa nessa palavra. Mais importante do que analisar a conduta dos outros, estou mudando um pouco o sentido da palavra, para você entender mais fácil. Mais importante do que analisar a conduta dos outros, as palavras dos outros, é analisar a nossa conduta e as nossas palavras. O capítulo 18 de Ezequiel tem uma expressão assim. Ela contradiz uma palavra de Êxodo. Mas eu acho que ela não contradiz, eu acho que na verdade ela corrige uma palavra. Ela fala assim: nunca mais vocês dirão, esse provérbio de Israel, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embutaram. Ele continua dizendo assim: a alma do pai é minha e a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se você continuar lendo no capítulo 18, você vai perceber que ele fala assim: se o pai proceder bem com a sua vida, andar nos caminhos do Senhor, obedecer a sua palavra, e ele tiver um filho rebelde, que se desviar do caminho, matar pessoas, roubar, fazer isso, fazer aquilo, o pai não tem culpa do pecado do filho. E outra forma ele diz: olha, e se o pai for matador, for ladrão, for todo corrupto, mas ele tiver um filho, e o filho escolher andar nos caminhos do Senhor, andar reto, ser justo, fazer a justiça e tal, segundo aquela época ele diz assim: olha, o filho não será condenado pelo pecado do pai. Ele não vai herdar a maldade do pai se ele resolveu ser bom. O que eu quero te falar é que existe uma coisa chamada responsabilidade pessoal. E esse texto nos chama a atenção a responsabilidade pessoal.
Não adianta nós ficar olhando o defeito dos outros se nós não conseguirmos olhar os nossos. Não adianta nós querer corrigir a conduta de outras pessoas se nós não conseguimos corrigir nem a nossa conduta. Não quer dizer que o errado esteja certo porque eu estou errado. Não quer dizer que eu vou ter que cobrir o pecado dos outros porque eu tenho um pecado semelhante. Não. Eu preciso entender que a conduta do outro não está correta ainda diante de Deus. Mas primeiro, eu preciso olhar se a minha conduta está certa diante de Deus. Senão, isso vira mera hipocrisia. A palavra da ceia diz assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do vinho. Olha bem, examine-se o homem a si mesmo. Ele está falando de uma introspectiva. Ele está falando de olhar para dentro de si. Ele está falando de se conhecer melhor. Eu não posso colocar nas costas dos outros um jugo que eu não consiga carregar. Mas você pode dizer, pastor, mas se for a palavra que exige esse jugo, tudo bem. Eu primeiro preciso exercitar a minha vida para me conseguir fazer. Cumprir a palavra na minha vida. Para eu poder começar a exigir ou a cobrar de forma redundante isso de outras pessoas. Não julgueis para que não seja julgado, pois com o juízo ou critério que você julga outras pessoas, elas vos julgarão também. Às vezes nós nos expomos a uma situação de juízo, porque nós estamos querendo cobrar dos outros. De aquilo que nós cobramos de alguém, alguém vai cobrar de nós. Eu não estou falando nem de juízo de Deus, eu estou falando de relação humana. Eu estou falando que quanto mais nós queremos demonstrar para as pessoas que nós somos santões ou que nós somos crentes extraordinários, mais elas vão observar e vão cobrar a nossa vida. Cobram de nós coisas que não cobram das pessoas comuns. Você já deve estar passado pela experiência de alguém dizer: crente não faz isso. E o ímpio te falou isso. Por que o crente não faz isso? Porque a Bíblia diz que nós somos colocados debaixo da luz. E quem se achega à luz, as suas obras são manifestas. Se são boas, elas são notadas. Mas se são ruins, elas também serão notadas. Então, no momento que nós aceitamos a Jesus e nos ingressamos no reino de Deus, a luz dele está sobre a nossa vida. O mundo inteiro está nos vendo e nos observando. Precisamos viver o mais correto que nós pudermos, não acreditando que isso seja a causa da nossa salvação. Porque a causa da nossa salvação é a cruz de Jesus e a graça de Deus. Agora, quando nós nos conduzimos bem nesse mundo, nós nos tornamos um verdadeiro testemunho, nós nos tornamos a maior pregação que pode existir às pessoas que estão ao nosso redor. Mas entenda uma coisa: se você está debaixo da luz do reino de Deus, você será mais cobrado que as outras pessoas. Se nós estamos debaixo da luz do reino de Deus, nós vamos tomar cuidado para nós não passarmos simplesmente a nossa vida como hipócritas, cobrando dos outros aquilo que nós mesmos não damos conta de praticar. Não estou dizendo que devemos parar de cobrar melhoria. Eu estou dizendo que nós precisamos melhorar. Eu estou dizendo que nós precisamos estar num nível melhor de fé para que nós possamos ajudar as outras pessoas. Como que você pode tirar o cisco do olho de alguém se tu tem uma trave no teu? Olha bem, a trave é maior do que o cisco. E quantas pessoas estão fazendo isso? Estão tentando cobrar dos outros, estão tentando, acho que não estão ajudando. Mas tem uma trave grande no olho que não deixa ele ver nem a si mesmo. É isso que Jesus queria dizer. Ele mandou que nós nos analisássemos a nós, antes de condenar os outros. Que nós observássemos as nossas fraquezas, sentíssemos as nossas misérias. Está escrito lá em Tiago: sentir as vossas misérias, lamentai e chorai. Nós precisamos olhar para nós primeiro. E certamente, se nós estivermos bem diante de Deus, nós temos condição de ajudar os outros. E se tu vê um cisco no olho do teu irmão, ajude ele a tirar, mas de forma amorosa, não destruidora, não condenatória, mas com amor. Porque, na verdade, nós precisamos ajudar as pessoas. A gente precisa ser ajudado. Nada de hipocrisia. Primeiro, a gente enfrenta o desafio de viver, para a gente depois poder ensinar isso às outras pessoas. Mas se você ainda não dá conta de viver plenamente, não deixe de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho puro e simples que Jesus ensinou. Mas seja um pouco mais compassivo na forma que você julga alguém que está ao seu lado, ao seu redor. Seja um pouco mais misericordioso, porque nós queremos isso da parte de Deus na nossa vida. Misericórdia, compreensão e a compaixão de Deus. Não é verdade? Não julguei para não ser julgado. Não tire um cisco do teu irmão, não queira tirar. Parece que a intenção é boa, né? Eu vou tirar um cisco do olho do meu irmão, mas tu tem uma trave no teu, não vai funcionar.
Pare e pense, olhe para dentro de você, faça introspectiva, eu faço a minha introspectiva, e a gente precisa ser pessoas melhores como cristãos. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do reino de Deus. Que Deus te abençoe.